Vamos começar a nossa assembleia. Vou fazer uma pequena explanação aqui da nossa diretoria, do nosso trabalho, o que é que a gente pensa. Claro que vai ser breve aqui, acho que todo mundo tá bem ocupado aqui, então a gente tenta o máximo ser breve para nenhum agente ter desculpa que tem que voltar a trabalhar. Então, que a gente pelo menos consiga em alguns momentos reunir o máximo de pessoas possível. Então, vou aqui começar apresentando quem é a diretoria, tá? Então, a diretoria, é, eu estou como diretor-presidente, atualmente lotado na Secretaria de Saúde. Nossa diretora administrativa financeira, Poliana Olegário, está na SDS, por enquanto. Nosso diretor de articulação institucional, Álvaro Pinheiro, na Procuradoria Geral do Estado. Nosso diretor sociocultural e de comunicação, Guilherme Alexandre, está no Corpo Bombeiro Militar de Pernambuco. Nosso primeiro suplente, eterno diretor aí também, Eduardo Salvador, está na TI. E nosso segundo diretor suplente, Abelardo, está na Cefaz. Então, nosso conselho fiscal é formado por Eduardo Miranda, que está na SAD, Fabiano Leal, que está na TI, e Ricardo Fonseca, que está no Grande Recife Consórcio. Tá? E como suplente está Aristides, que está lotado na ATI. Se eu errei a lotação de alguém aí, reclame no portal da transparência, tá, gente? Que eu tive que sair catando onde estava esse pessoal, que até nisso a gente tem que trabalhar mais. A gente tem que Mas eu acho que no momento atual essas são as localizações de alguns, tá? Então eu começar aqui agradecendo, tá, gente, a comissão eleitoral pelo trabalho realizado, Germano Guimarães, Claudemir Pacheco e Ivanildo Guerra pela comissão, pelo obrigado, ou pelo obrigado mais uma vez por estarem à disposição da CERT, ou seja, até para formar uma comissão a gente tem trabalho, imagina uma chapa. Então, obrigado mais uma vez por estarem presentes, atuando, continuam atuando, tô tendo uma ajuda muito grande principalmente nesse momento agora de Pacheco, me passando toda a parte, o que fazer no cartório, qual é o trâmite legal, tem todo esse protocolo, a vida na CERT, de direção da CERT, não é fácil, então obrigado. Agradecer às gestões passadas, tá? Aos diretores, aos conselhos fiscais anteriores, que aí eu agradeço em nome dos presidentes, diretores presidentes da época, Ivanildo, Pacheco e Celso, tá? Então, agradeço a todos e agradeço porque sei o quanto difícil é essa missão, tá? Fui diretor na gestão passada, como o Celso falou, diretor administrativo financeiro, e acompanhei de perto o quanto é difícil e solitária a missão, tá? Então, solitária no sentido que são poucos ajudando, tá, gente? É muita gente cobrando e pouco ajudando. E como o Celso falou, nosso trabalho é voluntário. A gente também tá cheio de atividades, a gente não ganha nada, a gente tem que tomar frente em decisões e muitas vezes a gente olha para trás e cadê aquela turma que era para estar na nossa retaguarda ali nos protegendo porque a gente está representando e muitas vezes a gente olha para trás e não encontra é, 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 esse grupo, né? Então uma missão difícil e solitária, tá? Missão essa de representar uma categoria que vem ao longo de 15 anos se desmotivando e se desmontando, tá? Então uma categoria que vem cada vez mais a gente tendo que, além de tudo, ser motivador, né? A gente luta pela categoria e tem que motivar. Então, e um dos principais motivos dessa desmotivação, claro, que é a questão salarial. Então não tem como fugir dessa defasagem salarial. Não estou falando nem de ao longo desse tempo de reajustes financeiros, que a gente teve ganhos financeiros. Não, a gente tá uma defasagem salarial. Claro que esse é o centro principal da desmotivação. Todo mundo aí tem sua família, todo mundo tem sua vida e precisa
de dinheiro para sustentar a sua família. Então, por mais que você... Deixa eu incluir alguém que chegou aqui, tá? Vocês estão se vendo agora? Então, por mais que você esteja trabalhando num ambiente super legal, um ambiente que dentro a cultura é boa, tem uma motivação, mas o salário pesa. Então a gente está numa defasagem salarial. Aproximadamente a gente está numa perda nos últimos 6 anos de 37,46%, isso dados do IPCA do IBGE. Então eu coloco aí aproximado, porque realmente foi algo que eu calculei ontem na calculadora do Banco Central. Então, no acumulado dos últimos 6 anos, lembrando que o nosso último reajuste foi em, se eu não me engano, setembro de 2014. Então, desde lá, a gente não teve nenhum reajuste. A gente só fez caminhar na esteira, ou seja, a gente está caminhando numa esteira que está defasada. Então, a gente tem uma esteira salarial que começa em 5.618 como graduação e está terminando em R$ 9.746. Então, totalmente defasado. O concurso público da ATI está mostrando isso. Está cada vez menos gente interessada em entrar na ATI. Está cada vez menos gente interessada a permanecer na ATI. Então, quando a gente leva em consideração que a gente está com uma defasagem só de inflação de 37,46%, a gente está falando que o início era para estar em 7.696 para quem só tem graduação e 13.352 só para quem está no último nível. Então, a gente está numa defasagem muito grande. Então, quando a gente pensa que o nosso acumulado de inflação é por volta de 37%, sem contar nas várias moscas que engolimos antes de 2014 com falsas promessas, que a gente acreditou que era a melhor decisão a ser tomada e caiu no conto do vigário mesmo. Então, nossa defasagem ainda é maior ainda. Então, deixa eu tentar achar a apresentação aqui de novo. Então, como eu mostrei o efeito de comparação, a gente, quem estaria entrando hoje na TI através de concurso público, isso aí são valores brutos, tá, gente? Então ele era para estar iniciando em 7.696 em vez de 5.618. O salário inicial da TI hoje ele é menor do que o salário da iniciativa privada em qualquer... Eu acho que a maioria dos terceirizados que tem hoje no estado, todos ganham mais do que qualquer faixa inicial da ATI, tá? Então, quem tá trabalhando e tem terceirizados trabalhando com vocês, os benefícios, junto a salário e benefícios, estão maiores do que o salário inicial do concurso. Sem falar que nosso salário, de quem está há 12 a 15 anos na carreira, também está desse jeito. Então, a gente está falando de um salário defasado em toda deixa eu adicionar o pessoal aqui. Então, é um salário defasado em toda a esteira salarial. Então, a gente está realmente desmotivante. Então, existe o desmonte da categoria. Eu acho que poucas categorias no estado, poucas mesmo. Assim, eu praticamente não sei dizer quem é a categoria que a pessoa está deixando o concurso público para iniciativa privada. Então, realmente é algo inacreditável. Com essa pandemia, mostrou que a área de TI está cada vez mais valorizada. Então, é incrível como está o desmonte. A gente teve várias pessoas também indo para o Canadá e só vai para o Canadá, só vai para a iniciativa privada porque não vê nem o salário inicial, uma perspectiva, um salário bom, nem uma perspectiva de melhora. E isso tá, claro, impacta toda na parte na governança de TI do Estado. Ou seja, se a gente realmente quer, se o Estado realmente quer falar em transformação digital e não pensar nas pessoas que fazem essa transformação digital, eu estou falando nas pessoas que fazem realmente a transformação digital. Não são iniciativas isoladas
que é bonito para mostrar na TV, mas que no final cai no colo de algum AGTIC, porque vai sustentar, ou simplesmente, não deu certo, mas foi algo inovador que a gente vai tentar. Não, quem faz realmente a transformação digital são os AGTICs, tá? Então, eu gostaria muito de vir ao final dessa gestão e dizer que a gente vai resolver esse principal problema. Claro que isso seria um sonho a princípio, né? Então, um sonho que todos nós gostaríamos que fosse realizado, que a gente realmente tivesse um ajuste salarial pela todas as perdas que a gente teve ao longo desse tempo todo. Então, o concurso da TI, quando abriu, ele tinha um salário atrativo em relação aos outros concursos de TI dos outros órgãos. Hoje a gente ficou para trás mesmo. Então, realmente é algo desmotivado, né? De desmotivação total da nossa categoria. Então, realmente é difícil imaginar isso, mas é isso que a gente vai lutar. Mas por que então eu resolvi enfrentar esse desafio? Eu acho que eu só falei coisa ruim até agora, não falei nada bom, porque eu resolvi enfrentar esse desafio, né? Então, primeiro porque eu acredito que a gente mereça mais, tá, gente? Então, eu acho que a gente merece muito mais e eu vou explicar o porquê. E segundo, que eu acredito que seja o caso de alguns da gente, ou vários da gente. Eu mesmo já pensei nisso, em sair da TI, de começar a estudar para outros concursos, de procurar outros rumos. Então, muitas vezes, eu acho que é o que passa na cabeça de vários, mas aqui ainda é o seu presente. Então, enquanto você estiver aqui, lute pela sua categoria. Então, a gente ainda está aqui. Se vocês estão aqui, se vocês ainda são AGTICs, então, lute pela sua categoria. Então, pode ser que não aconteça nada, pode ser que simplesmente a gente continue na mesma. Mas, certo, a gente não tem nada a perder. Mas a saída é totalmente uma incógnita. Pode ser que a gente nunca saia daqui e sempre vá... Deixa eu achar a apresentação aqui de novo. Ficar nessa, tá? Então, quem somos? Hoje a gente está... Da próxima vez alguém abre a sala para não ficar gerenciando. Então, nós somos atualmente 131 servidores gestores de TI. Nós temos 131 ativos, tá? Nisso aí já está retirado alguns que pediram licença sem vencimento. Então, hoje nós temos uma categoria com 131 AGTICs que estão distribuídos em 21 órgãos. Entre eles também prefeitura, 2 prefeituras, e demais órgãos do Estado. Então, a gente está bem distribuído aí dentro do Estado. Ou seja, a gente é uma categoria que faz diferença no Estado. Então, a gente está presente presencialmente ou remotamente. Cada órgão está nessa pandemia trabalhando de uma forma diferente. Mas a gente está presente na boa parte da estrutura governamental do Estado de Pernambuco. A gente está presente na estrutura governamental. E o que para alguns sempre foi algo ruim, para mim sempre foi algo que deve ser valorizado. Então, alguns, a gente é uma categoria que está descentralizada, que está mais gente fora do que dentro. Veja aí que a gente tem 37% estão na ATI, 31% estão na Cefaz e os demais aí em outros órgãos, tá? Então, a gente está mais distribuído do que concentrado, mas isso mostra a nossa função dentro do Estado, o nosso poder dentro do Estado. O Estado precisa da gente. E só estamos distribuídos dessa maneira porque não tem mais gente para movimentar aí, porque os órgãos solicitam mais gente, pedem mais gente, mas 131 analistas não estão dando conta e estão cansados, fora o trabalho que está cansando todos, né? Então a gente está distribuído, isso é uma coisa boa na minha visão. O Estado precisa da gente, e aqueles que a gente não está presente, a gente está de alguma maneira através dos nossos serviços, seja serviços de infraestrutura, seja serviços de software, de soluções. A gente está de alguma maneira em todo o Estado. Isso aí
é fato. Então, o Estado depende da gente. Não existe governança de TI sem gestores de TI. Em falar nisso, um destaque aqui que vale salientar, dentro dessa estrutura aí mostrada, nós somos a primeira diretoria sem membro efetivo lotado na TI. Então, é a primeira vez que isso acontece, não tem na diretoria nenhum membro efetivo da TI. Então, eu acredito que a gente merece mais por ser por ter esse papel fundamental nos diversos órgãos aí, porque nós temos formação, ou seja, a gente não gestores de TI simplesmente porque resolveram dar esse nome a gente. A gente tem formação, a gente tem 83% de uma categoria formada por doutores, mestres, especialistas. Então isso tem que ser levado em consideração. A gente não pode baixar a cabeça para ninguém. Então a gente tem uma categoria que só pós-estricto senso está 30%. 53% com especialização de mais de 360 horas. Então, a gente é uma categoria que tem formação. Então, nós temos conhecimento, formação para assumir os diversos cargos no Estado, tá? Sem falar que nossa especificidade. Então, na minha visão, e vamos lutar, já conversei com a diretoria, não deveria existir um gestor de TI que não fosse um servidor de TI AGTIC. Então, não deveria existir. E vamos lutar, vamos trabalhar para que isso mude. E a não ter nenhum AGTIC ou gestor de TI sendo menino de TI em órgão nenhum. Ou sai para ser gestor ou não sai. Então, nós temos que, a palavra é muito utilizada, mas temos que se empoderar. Nós não podemos aceitar ser tratado de qualquer forma. Então, mas então, se a gente não vai, o que é que acerte em conversa com a nova diretoria? Claro que a gente vem se alinhando, uma diretoria ela está dando espaço, ela está levantando um pouco, cada vez mais os AGTICs, de forma que a outra pegue numa situação melhor e vá trabalhar outros pontos. Então, o que é que a AGTIC, o que é que a Acerte vai trabalhar? Deixa eu adicionar todos aqui. Como é que a Acerte vai fazer para trazer a nossa bendita valorização, tá? Então, como é que a gente vai trazer? A gente vai continuar sentando na mesa de negociação como sempre, tá, gente? Então, a gente vai fazer parte, vai trabalhar com essa visão de ser valorizado financeiramente, mas eu acredito que a gente, enquanto isso, principalmente teve essas mudanças aí que não pode reajuste salarial durante essa pandemia e tal. Então, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que procurar alguma maneira de se valorizar. Então, a gente acredita também que temos que fazer nosso papel e não esperar, tá? A gente não pode esperar. Primeiro, precisamos nos fortalecer enquanto categoria, certo? Deixa eu adicionar o pessoal aqui. Desculpa aí essa mudança de... então a gente tem que se fortalecer enquanto categoria. E para isso a gente precisa se conhecer mais, nos unir mais, ser corporativista. A gente tem que lutar por a gente. Então a gente tem que se valorizar. Então a gente tem que se unir. Então eu aproveito um slide que trazido por Celso na gestão passada na posse, que ele trouxe essa imagem aqui. A gente precisa se aproximar, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa se representar, certo? Então, o que é que eu trago cada ponto desse? Então, a gente não pode simplesmente ser tratado como os meninos de TI. Eu acho que a maioria aqui, boa parte, passa por isso ou já passou em órgão. Simplesmente ser tratado como menino, ó, troca ali o toner, como no início me foi solicitado. Não que eu não troque, se eu souber eu troco, porque eu sempre penso que o serviço não pode parar. E se eu sei fazer algo, eu posso ajudar. Mas a gente não pode ser tratado como os meninos e meninas da TI. Nós temos que se empoderar, nós somos gestores.
gestores científicos de TI. E quando eu falo a palavra científicos, é porque trago aquele gráfico que mostra a nossa formação. Nós temos formação para ser gestores de fato e de direito. Não, não é simplesmente porque o cargo nos deu esse poder. Então, a gente não tem que ficar baixando a cabeça para outras categorias. A gente não tem que ir para uma reunião e, porque o meu salário é a metade do salário da pessoa que está do meu lado, certo, mas você é servidor concursado, você é gestor de TI, você tem informação para tal. Então você não deveria baixar a cabeça, você tem que se empoderar. Quem sabe de TI é você. Então a gente tem que se empoderar do nosso conhecimento e do nosso cargo. Então a gente não tem que baixar a nossa cabeça para outras categorias. Então eu vou trazer um pouquinho os objetivos para qual a CERT foi criada, para relembrar um pouquinho qual é o nosso papel aqui. Então, a gente tem que se aproximar, a gente tem que promover nossa integração, a gente é um grupo disperso. Uma coisa que eu falo, eu conheci Álvaro o ano passado, numa visita que eu fui fazer na Procuradoria pela Secretaria de Saúde. Então, até então não conhecia Álvaro. Álvaro achava que eu era algum terceirizado lá. Não tenho nada contra terceirizado, né, gente? Mas a gente não se conhecer, uma categoria que hoje tem 131 AGTICs e a gente não se conhece. Tem vários aqui que estão entrando que devem não me conhecer, que eu também não conheço, e a gente vai tentar fazer essa integração. Vamos tentar se integrar, a gente precisa se conhecer. Então a gente precisa fazer nossa rede de colaboração. Então a gente precisa se fortalecer para aperfeiçoar a gestão pública de TI. A gente tem que promover estudos, pesquisas, eventos, pensando na aperfeiçoação da gestão pública de TI. E quem tem que propor esse aperfeiçoamento da gestão somos nós. Certo? Então, a gente tem que promover congressos de TI, a gente tem que organizar, promover, apoiar a participação dos nossos AGTICs em congressos de TI, se fazer presente, se mostrar presente, mostrar para a sociedade que a gente tem um cargo dentro do Estado que cuida da gestão pública de TI, que conhece a gestão pública de TI. Nós temos que representar, então, um ponto aqui que eu levo, a representação judicial, juridicamente, né, a gente representar vocês no que for preciso juridicamente. Congregar todos os integrantes da carreira de analista em gestão de tecnologia da informação, que foi contemplada pela lei 224 de dezembro de 2012. Então, a gente quer integrar todos esses. Quando eu digo congregar, é trazer todos os AGTICs para fazer parte das nossas redes sociais, dos nossos eventos, da nossa assembleia. Então, não precisa ser um contribuinte, tá, gente? A gente tem que trazer todos. Se a gente quer representar os AGTICs, a gente não pode representar os AGTICs que contribuem com a associação. A gente quer representar todos. Então, se a gente senta numa mesa de negociação e quer representar todos esses AGTICs, não tem como a gente dizer que a gente é representante dos contribuintes e não dos contribuintes. Então, a gente tem que fazer com que todos os AGTICs façam parte das nossas grupos de WhatsApp, das nossas redes sociais, nossas listas de comunicação, das nossas assembleias. Claro que terão pautas, terão momentos, terão assembleias que terão votos, e votos esses que são exclusivos em alguns momentos dos contribuintes. E isso vai ser levantado na hora, mas tipo, rumos da nossa carreira tem que ser um rumo definido por todos os AGTICs. Não é representante só dos AGTICs contribuintes. Eu gostaria todos que todos contribuíssem. A gente até tem uma contribuição grande, na faixa de 80% dos nossos contribuintes. Então, eu acho que a gente aqui representa todos. Vamos atrás de todos, saber por que não está fazendo parte da CERT. Eu sei, já tive alguns contatos, é complicado. Toda essa desmotivação ela é descontada em cima da CERT. Todo fato que acontece é um e-mail recebendo, pedindo a saída da CERT. Ou seja, a gente ainda leva a lapada de tudo que acontece. A pessoa tenta sair de um órgão e ir para outro, a gente briga, mas a gente não pode tudo. A gente trabalha, a gente tá tentando, mas a gente não pode. Então, o desconto vou sair da CERT porque ela não me representa.
como eu disse, quem está desde o início, quem está logo do início da criação do nosso cargo, sabe o quanto a CERT fez falta lá atrás, quanto a gente precisou é, 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 ir atrás de alguém que nos representasse, porque precisávamos de saber como atuar, de alguém que e não tinha. Então, no caso aí, eu falo um caso bem, um exemplo aí, eu e Guilherme Alexandre, que estávamos na SDS, teve um momento que a gente precisou de uma ajuda e simplesmente a gestão da ATI nos negou. A ATI, ela não vem mudando ao longo do tempo. Eu acho que vem mudando porque os AGTICs começaram a se empoderar do seu papel e não aceitar certas coisas, mas simplesmente era sempre os outros do que a gente. E a gente, como eu disse, a gente tem que se empoderar, a gente tem que promover a integração, a gente tem que fortalecer, enquanto um AGTIC precisar, tem acerte para contar. Não sei o que vai fazer, não sei qual é a medida que a gente vai tomar, mas alguma coisa a gente vai tomar, nem que seja colocar um outdoor na Abdias reclamando do governo, mas alguma coisa a gente vai fazer. O pior é ficar sem fazer nada. Então, a gente vai trabalhar para que nenhum AGTIC se sinta solitário. E eu acho que tem muitos aí que estão solitários, que quando eu fui fazer esse balanço dos AGTICs, tem vários nomes que eu não sei nem quem são, e eu espero que a gente consiga integrar. E uma das integrações que a gente espera fazer é também através de promoção de congresso. A gente tem que fazer um congresso próprio da gente, tem que fazer eventos próprios. Então, eventos que a gente possa discutir a carreira, eventos que possam discutir novas legislações. Tem coisa que está saindo aí que eu acho que muita gente cria expectativa de alguém. Sempre tem um AGTIC que é o dono vamos dizer assim, quem sabe do negócio. Por que não a gente fazer esses momentos de conhecimento, de aproximação, de integração do nosso grupo? Nessa representação jurídica, infelizmente, a gente não tem condições, a gente é uma categoria que não tem recurso financeiro para contratar uma assessoria jurídica de forma efetiva. Então, a gente vai contratar de forma por demanda. Então, a gente vai correr atrás. Então, vou até pegar com as gestões anteriores. Se tiver algum agente que indicar, vamos atrás de pareceres jurídicos, porque eu acho que a gente não pode mais acreditar em certas conversas que falam por aí. Então, a gente não pode simplesmente aceitar que a gente não pode ter uma mesa específica, que a gente não pode simplesmente ter um ganho porque a outra categoria tem que ter um ganho. A gente não pode ter nenhum ganho salário em 2022. A gente não pode isso, não pode aquilo. Será que isso tudo é verdade? Se for verdade, então a gente vai querer que nossa assessoria jurídica nos dê um parecer disso tudo. Não é simplesmente porque alguém falou que a gente tem que estar sempre levando outros nas costas, categorias outras na costa. Então, a gente vai ser parceiro de todas as categorias, como tem que ser servidor público, a gente tem que trabalhar em conjunto, mas a gente tem que lutar pelas nossas conquistas. Então, nada de ficar misturando pautas que não tem nada a ver. Então, a gente vai lutar para ter nossa mesa específica. Nós somos categorias distintas e vamos trabalhar para mostrar que somos categoria distinta, certo? Então, cada vez mais a gente vai lutar para ter uma identidade única, tanto na comunicação como na forma legal, certo? Então a gente vai partir de um parecer jurídico, a gente tem que formar uma identidade na comunicação, a gente tem que, quem lê, quem está fora da TI já passou por isso. Quem é a GTIC? O que é a TI? Quem são vocês? Então, quando eu cheguei na corregedoria, pensavam que eu era da Telemar, com aquele crachá que tinha da TI. Então, é complicado, a gente tem que fortalecer nossa carreira. A gente vem ganhando esse fortalecimento com assessoria de comunicação, mas a gente tem que ainda aumentar. A gente tem que ter uma identidade. Quem somos nós? Nós somos os servidores de TI, servidores, gestores de TI. A gente tem que formar uma identidade. Não podemos ser confundidos com outras categorias, certo? Cada categoria vai fazer o seu trabalho, mas a gente vai fazer o trabalho da gente. A gente vai procurar a promoção da nossa categoria e a CERT foi criada para isso, tá, gente? Também um dos objetivos da CERT, tá? Então, outra coisa, a gente, por que trabalhamos tanto
e outras categorias depois vem e pega de mão beijada nosso fruto do nosso trabalho. Ou seja, a gente faz todo um trabalho, eu já passei por isso, a gente trabalha e simplesmente vem outra categoria que fica preenchendo slide para mostrar que o resultado está aparecendo, só que esquecem que teve todo um trabalho de TI, tanto para gerar solução, para manter os dados, para manter a segurança da infraestrutura de TI, ou seja, tem um trabalho enorme da TI. Criar sistema, como eu digo, não é simplesmente um passe de mágica. Muita gente acha que uma planilha Excel vira um sistema com passe de mágica, não é, não funciona assim. E simplesmente a gente tem um trabalho enorme. O último caso que teve foi uma pessoa que solicitou alguns dados da Secretaria de Saúde para gerar um painel e eu disse, a secretária executiva autorizou, mandei um dump do banco. Não quero um dump do banco não, eu quero esses dados aqui. Ou seja, eu ainda tenho que trabalhar em cima do banco para saber como tirar aqueles dados. Então eu tenho todo esse trabalho para alguém depois dizer, eu tenho aqui um grande painel de dados que estão. Então a gente tem que se empoderar do nosso trabalho, certo? A gente tem um grande medo de se apropriar das nossas conquistas. Então a gente tem que parar com isso. Então a gente tem que se apropriar das nossas conquistas, gente. Então a gente tem um grande problema na nossa assessoria de comunicação para publicar qualquer coisa. Sempre tem um medo de magoar alguém. Sempre tem. Então a gente tem todo um cuidado, porque essa notícia eu não posso botar essa palavra porque os outros vão achar ruim. Gente, a gente tem que se apropriar. Se um AGTIC faz parte daquela conquista, a CERT tem o direito de fazer publicidade. Então, a gente está representando vocês. A gente criou um selo ACERT, de certas notícias a gente colocar na notícia o selo ACERT, de contribuição AGTIC. Então, a gente tem que se apropriar daquilo que a gente participa. Então, a gente tem um trabalho muito grande para publicar uma notícia. Então, a gente fica. Tudo a gente. Não, veja bem, temos que ver essa palavra aqui não está legal. Essa palavra pode ser que alguém magoe. Engraçado que ninguém pergunta a gente se para publicar certas notícias tá coerente com o que a gente acha. Então, a gente sempre tem que perguntar aos outros, a gente sempre tem que pedir favor para aquilo que a gente participa. No Corpo Bombeiro, a ATI publicou uma vez uma notícia do trabalho da gente à frente do sistema de vistoria que foi para o SECOP. E simplesmente, quando chegou lá, a notícia depois chegou, o coronel foi pedir explicação para a gente. A gente simplesmente disse, o Corpo Bombeiro publique sua notícia. Se a gente faz parte, a gente está promovendo o que a gente fez parte. Então, se quiser achar ruim, ache. Mas quem publicou fomos nós. Vocês devem ter uma assessoria de comunicação e publique a sua notícia. Porque nada que foi publicado está mentindo. A gente não vai criar fake news, né? Não é a ideia. Mas a gente não pode ter medo de se apropriar do que a gente faz, tá? Do que a gente fez. Então, esperamos e vamos trabalhar para que todos a gente participem das assembleias, como eu falei, tá, gente? Então, vai ter pautas exclusivas para os agentes contribuintes. Seria maravilhoso a gente ter todos os AGTICs. A gente poderia contratar mais serviços, desde a diretoria passada e essa, a gente tem uma assessoria de comunicação, porque a gente não pode mais ficar de forma improvisada criar notícia. A gente tem uma assessoria de comunicação, tem uma jornalista responsável por isso. Então, a gente, se quiser crescer, a gente tem que contratar mais serviços. Todo mundo aqui tem suas atividades nos seus órgãos e não pode ficar parando para fazer. Na verdade, todo esse trabalho aqui que a gente vem fazendo são trocas de e-mails e mensagens durante a madrugada, que é a hora que dá. Então, infelizmente, é o preço. Eu acho que a maioria dos AGTICs aí também tem seu trabalho fora para aumentar o seu salário. Mas precisamos ocupar os espaços, tá, gente? Já que nós não temos reposição salarial, que seja essa reposição salarial através de gratificação. Então vamos lutar para que todos os AGTICs, se não tem reposição, que tenha gratificação. E que essa gratificação ela seja, permita que os AGTICs tenham essa gratificação e não segure ninguém à força. Então, um órgão
eu sei que um AGTIC sair de um órgão para outro é uma perca para aquele órgão, mas se coloque no lugar daquele AGTIC que tem uma família. O órgão simplesmente ele tem a quem reclamar, ele tem como pedir ao governo novos recursos, mas um AGTIC tem sua família, aí se é negado a ele o direito de ganhar uma gratificação. Então vamos lutar para que todos tenham o direito de receber essa gratificação como, no mínimo, uma reposição salarial por enquanto, que não é essa a ideia. A ideia é que a gente tenha realmente a nossa reposição. Então, muitas iniciativas surgem, mas como o Germano falou na nossa carta aberta, que outra coisa, gente, quem participa das redes sociais, compartilhem. A nossa jornalista, ela levanta isso. A gente tem que compartilhar para que o nome dos AGTICs, da CERT, seja visto. Então ele comece a ter um conhecimento da sociedade, dos governantes. Então vamos compartilhar o trabalho dos AGTICs. E como o Germano falou na nossa carta aberta, que eu acho que todo mundo que viu, leu a carta ou viu o vídeo, não teve como não se sentir ali, sentir algo vendo aquele vídeo, porque realmente é um sentimento que todos têm passado. A gente é o governo digital. Nessa pandemia, a gente mostrou que a gente está sustentando Pernambuco através do nosso trabalho. Nós estamos tendo baixa direto por simplesmente esgotamento. Tá difícil tirar férias porque o serviço não pode parar. Tá difícil participar de uma assembleia porque o serviço não pode parar. A gente está sendo acionado qualquer hora do dia. Então isso cansa. Mas por mais que tenha iniciativas diferentes aí, nós somos o governo digital. E a gente tem que mostrar para o governo que qualquer estratégia do governo, ela tem que ser alinhada com a sua governança de TI. A gente tem que dar suporte a qualquer gestão que o governo venha a imaginar ou pensar. Então a gente tem que trabalhar nessa visão, tá? Mas para isso tudo acontecer, como eu falei, não tem muito para onde correr, é estarmos juntos, tá, gente? A gente tem que trabalhar juntos, porque juntos somos mais fortes. Então, obrigado, gente, é isso. Vou parar aqui. Eu gostaria agora deixa eu... Gostaria agora de chamar Guilherme Alexandre, que é nosso diretor sociocultural, para como